Daniel Lopes Dias, inscrição 123456789, cargo 123, professor P2, Geografia, Tarauacá, Zona Urbana. O tema da nossa aula é Dicas para a aula prática. Então, pessoal, eu decidi gravar esse vídeo, que é uma simulação de como é que seria a abertura, né? Como é que você pode trabalhar a sua abertura da sua aula prática. Esse vídeo também tem essa função de mostrar como é que funciona a questão do produto que a gente entrega, ou seja, é um pouquinho disso aqui, né? Uma imagem compartilhada com o professor, com a tela, com o quadro branco, que pode ser usado quando for preciso, né? Mas esse vídeo também tem a intenção de passar as principais dúvidas que os candidatos têm quando chegam aqui no nosso estúdio, tá bom? Bom, qual que é o tamanho da fonte que eu devo utilizar? Né? É uma pergunta bem recorrente aqui dentro. Na verdade, não tem uma regra de tamanho, né? Mas o que você deve considerar? E diferente do que no computador, você está visualizando ali a tela sem aquele enquadramento, sem estar compartilhado com nada. Esse enquadramento que você está assistindo agora tem a sua tela compartilhado com a imagem do professor, quadro branco, quando for o caso, né? Então a gente tem que considerar que fontes que parecem bacanas na tela podem ficar pequenininhas nesse momento aqui, que está compartilhando esse enquadramento, né, com a imagem do professor e com a TV. Então a gente escolheu aqui, apontou um tamanho de fonte que a gente acha que é bacana. A fonte Arial é sempre muito assertiva, tá? No tamanho 26. A gente tem esse outro teste aqui, vocês vão tirar suas próprias conclusões. O tamanho 20, o tamanho 15 e o tamanho 10, né? A gente pode observar que o tamanho 26 ficou bem agradável aqui. A partir daqui para baixo eu não recomendo muito, tá bom? Qual cor da fonte utilizar, né? Bem subjetivo também, não existe regras, mas assim, a dica é uma fonte que dê um contraste com o fundo. Se você for usar um fundo escuro, use uma fonte clara. Se você for usar um fundo claro, use uma fonte escura. O preto no branco sempre funciona muito bem, né? A gente fez até uma demonstração aqui que uma cor, um amarelinho no fundo branco, não deu uma boa taxa de contraste, né? Porém, quando o amarelo tocou, se sobrepôs o verde, deu uma boa taxa de contraste, né? Agora, na dúvida, usa fundo branco, Arial, letra preta, tamanho 26. E aí, quando você quiser fazer uma variávelzinha, utiliza um negrito, né? Então, Arial preto 26 é uma boa pedida, tá bom? A gente vai colocar à disposição também esse slide que está aqui, né? Que a gente gravou essa aula, eu vou colocar também à disposição para que vocês possam alterar e utilizar, quem sabe, como um gabarito, né? Não está essas coisas todas, mas fica a dica para você usar esse tipo de tamanho de fonte na sua apresentação. Ler longos textos em uma apresentação não é recomendado por diversos motivos. Impressão de falta de domínio do assunto. A leitura excessiva pode passar uma impressão de que o candidato não domina completamente o conteúdo de sua pesquisa. O ideal é dominar o conteúdo, estudar profundamente o tema. Tá vendo como fica cansativo, mecânico, né? A gente percebe que o professor não tem domínio do assunto. Será que a banca vai avaliar bem se você ficar fazendo só leituras do texto? Então, será que não seria legal você usar o recurso do slide para colocar, né? Até o texto fala aí, né? Colocar gráficos, palavras-chave. Claro que eventualmente você precisa trabalhar um pouquinho de texto, né? Mas evita ficar fazendo leitura constantemente no PowerPoint, tá? Não dá para disfarçar que você está lendo, né? Você não consegue também, né? Fazer uma leitura sem que se perceba, então não adianta tentar. Tenha domínio do assunto, estude o assunto, use o PowerPoint para te dar os ganchos, o roteiro, e aí você vai fazer o desenvolvimento da sua aula, né? É claro que se for necessário, eventualmente, em algumas disciplinas, em alguns momentos, é necessário usar um texto grande. E aí o que você faz? Para evitar letras pequenininhas, você pega esse texto aqui, dilui em 2, 3 slides, né? Que vai funcionar bem legal, tá bom? Fique atento também às questões das normas de uso de imagens da internet, né, onde você tem que fazer a citação da fonte, né, conforme as normas da BNT, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, a gente não tem gabarito para isso, mas fica a dica de ficar essa observação. Bom,
é bem comum, né, quando o candidato às vezes está nervoso, fazendo uma apresentação, tem aquele corre do dia a dia, né, e acaba digitando alguma coisa errada, cometendo alguns erros na digitação ou de ortografia, né. Então fica ligado, faça uma revisão, depois que você terminar, para tudo, releia o texto, fica bem atento, para não ficar feio aqui, né, e você começar a perder algum pontinho por causa disso, né. Aqui no estúdio a gente não faz revisão, tá? O slide tem que chegar prontinho para a gente. Mas fica a dica também para você chamar, quem sabe, um amigo que tem uma outra visão, né? Para dar uma olhada com outro olhar. E também identificar alguns erros de concordância, digitação, que pode passar batido quando você tiver, depois que você tiver terminado. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre lapidar o tempo. No edital, ele deixa claro que a aula tem que ter de 10 a 15 minutos, sem cortes e sem edição. Né? Então, o ideal é que você mantenha uma margem de segurança nos seus ensaios para quando você chegar aqui você conseguir gravar. O que eu quero dizer com isso? Se você está trabalhando o tempo todo no seu ensaio, eu quase consigo fazer 10 minutos. Uma vez eu passei, outra vez eu fiz 9, para que tem alguma coisa errada. Se você vem para o estúdio com uma margem muito apertadinha aqui, provavelmente você não vai acertar tão fácil os 10 minutinhos. Mesma coisa vale para os 15 minutos. Se você está muito longa a sua aula, está o tempo todo ensaiando e está batendo em 15 minutos, vamos rever sua aula, porque o ideal é que você tente ensaiar, planeje o seu material, que durante os ensaios você consiga ficar nessa área aqui, que é uma zona de conforto, de 12 a 13 minutos. Que aí você chega aqui e consegue gravar em 14, deu certo. Gravou em 11, deu certo, né? Agora, chegar dos ensaios com uma margem muito coladinha para trabalhar aqui dentro, talvez você não consiga gravar, né? E aí, como é que a gente pode... Uma outra dica para a gente fazer um pouquinho essa elasticidade, né? Uma dica para a gente fazer essa elasticidade no seu tempo do slide. Nas atividades, eu recomendo, meu slide está ficando muito grande, eu tenho 3 atividades, vamos colocar só uma, vamos reduzir o texto das atividades, né? Porque eu estou falando assim que é a parte que eu acho mais fácil, de uma forma geral, para a maioria dos casos, funciona aqui dentro. Mas eu tenho uma atividade que tem questões de múltipla escolha, quem sabe não suprimir algumas das escolhas, né? Diminuir um pouquinho, né? Agora, se for o contrário, se você precisa de mais tempo, se o tempo está ficando pequenininho, e se você só tem uma atividade, coloca 2 atividades, coloca 3, né? Que é uma forma também de aproveitar melhor o tempo. Quem sabe você não pode fazer assim, quais desses animais podemos encontrar no bioma amazônico? Leão. O leão a gente sabe que é um animal que vive no continente africano. Canguru. O canguru, aquele que pula, né? Aquele animal, né? Dependendo do nível do seu público-alvo, aquele animal que a gente encontra no continente australiano, né? O cavalo marinho, comumente a gente encontra nos oceanos, né? Então, você pode desmiuçar cada um desses itens, se você quiser ganhar uma elasticidadezinha, né? Agora, você quer enxugar mais? Vai direto ao assunto. É o leão? É o canguru? É o cavalo marinho? É uma onça pintada ou é o dinossauro, né? Apesar que o dinossauro na nossa região do Acre também tem, né? Mas a onça pintada, pessoal, né? Enfim. Então você pode trabalhar essa elasticidade nos exercícios, colocando mais atividades, 1, 2, 3, 4, se você quer ganhar mais tempo, tirando, diminuindo as questões de múltipla escolha. Então aqui você consegue lapidar esse tempo aqui, né? Essa oscilaçãozinha aqui dentro desse gráfico, né? Bom, e outra questão que é muito comum, a gente até fica um pouco preocupado, plano de aula no slide? Não, gente. O plano de aula é aquele documento que você vai mandar em anexo, na hora que você está mandando o vídeo, você vai mandar o plano de aula, é o PDF, você vai mandar separadinho. O slide é a sua aula, é o seu roteiro. Você nem precisa usar o slide, você poderia usar só o quadro branco, ou cartolina, ou só na fala mesmo, depende da sua dinâmica, né? Mas o slide, ele é o seu suporte para uma aula fictícia, que você está sim se direcionando para a banca, mas você está sim, quem vai avaliar a banca, mas você está se direcionando para os alunos do público-alvo que está lá no seu cargo, tá? Então, é uma aula de 15 minutos, lá no seu plano de aula que você vai anexar, existem algumas controvérsias, né, divergências de pensamento,
mas a maioria entende que o plano de aula também tem que ter 15 minutos. Se sua aula é programada para 15 minutos, seu plano de aula deveria ser também para 15 minutos. Não quero dar sugestões, eu não tenho gabarito para isso, mas é um consenso que eu já vi em alguns profissionais falando. Plano de aula não é no slide, o plano de aula vai separadinho. O slide é o suporte para a sua aula. Sua aula é para os alunos, é uma simulação de uma aula. Não é um descritivo, uma explicação do seu plano de aula para a banca, tá? Antes de chegar no estúdio, a gente recomenda que você envie os PowerPoints, os seus slides para o nosso WhatsApp, porque quando chegar aqui, a gente já vai ter esse arquivo abertinho no computador, né? Você vai ganhar, vai ter uma dinâmica melhor dentro do estúdio, aproveitamento melhor do seu tempo, tá? A gente não faz correção dos slides aqui. Faça a revisão com calma dos seus slides, aumente o tamanho da fonte, se for preciso. A gente não manipula os slides aqui dentro, tá bom? E claro, gente, ensaiar em casa é fundamental, né? O ensaio, quem vem para cá ensaiado, mesmo nervoso, ó, consegue gravar. Quem não ensaia, realmente não dá certo. Ensaiar com o seu slide, se for o caso, ensaiar cronometrando o tempo é fundamental. Mas aí eu vou agora por uma super dica, a dica mais valiosa, que você vai ficar impressionado com essa novidade, com essa dica que eu vou mostrar agora. Ensaiar. Só dá certo gravar aqui dentro se ensaiar. As pessoas que estão ensaiando e vindo para cá, dando certo. A gente quer que você saia daqui com a sua aula gravadinha, tá? Como é que você pode fazer os ensaios? Use uma televisão ligada num cabo HDMI com um notebook. Use, se não tiver como conectar, use o seu próprio notebook. Marca o tempo no cronômetro do celular, né? Fique em pé, simulando a situação que você vai apresentar aqui dentro do estúdio, né? Então, faça o ensaio simulando a realidade o máximo possível, enfatizando o tempo é importante durante os ensaios. Não adianta você ensaiar se você não marcar o tempo. Aí você vai chegar aqui com a sua aula vai dar 30 minutos, não vai dar certo, tá? Então, se você não conseguir gravar aqui dentro, é porque você não ensaiou, não se preparou, tá bom? E aí, se você não conseguir gravar, a gente vai marcar uma nova data, a gente vai cobrar novamente, e a gente não quer o seu dinheiro dessa forma, né? A gente quer que o professor saia daqui com a aula gravadinha. Nosso objetivo de fazer todo esse material aqui explicativo é que a gente acredita que o certo é que você saia daqui gravadinho, tá? Então, ensaia que vai dar certo. Se não ensaiar, a gente vai marcar uma nova data, e você vai ter que pagar de novo o mesmo valor, né? E a gente não quer isso. A gente quer esse trabalho todo para você sair daqui com a sua aula gravada, tá? Então você está dentro do estúdio, o slide já está na tela, você chegou no horário, né? Você vai passar por aquele processo de ambientação, você vai entender como é que funciona o estúdio. Aqui tem uma TV, ali tem uma TV exatamente um espelho dessa, é por isso que eu estou o tempo todo lendo de frente para vocês, eu não estou assim, ó, slide na tela, chegar no horário, né, ambientação, não estou. Eu estou lendo ali do ladinho, então a gente fez uma estrutura bacana para isso. O cronômetro está bem baixo ali também, eu estou acompanhando o tempo todo a aula, né, e eu tenho um retorno de vídeo também. Então, essa ambientação do espaço toma algum tempinho, né? Então, se você chegou no horário, a gente faz esse procedimento rápido, coloca o microfone, você testa o passador. Lembrando, o passador não precisa apontar, né? O passador, ele é via radiofrequência, então você não precisa ficar apontando. Se você for usar o quadro branco, informa pra gente. Quem sabe até não adiantar alguma coisa no quadro branco, se você vai escrever uma equação, se você quiser, você pode já escrever. Se você quiser fazer um gráfico com bolinhas, para depois sair escrevendo dentro, fica legal também. Quem sabe não adiantar o uso do quadro branco para você dinamizar o seu tempo e ficar dentro dos 15 minutos na sua aula, né? E aí vem a questão do protocolo de identificação, que está lá no edital. O candidato deverá olhar para a câmera, falar seu nome completo, número de inscrição, o cargo, qual, né? Enfim, que é isso aqui que eu fiz no começo desse vídeo para mostrar essa simulação para vocês, né? A gente recomenda que se coloque no primeiro slide essas informações, que é como está no edital, né? Nessa sequência, inclusive. Não é mais CPF, tá, pessoal? Não mostra mais documento, isso caiu. Tem gente lendo ainda o edital impresso ou baixado no PDF e não está buscando atualização no site. E concurso tem que estar o tempo todo olhando as atualizações, tá? Não vale a pena ficar imprimindo o edital para ficar arriscando. Fica ligado.
Depois do protocolo, do slide de apresentação, assim, a gente entrou em contato por e-mail com a Nosso Rumo também, perguntando se tinha algum problema. Não tem nenhum problema você colocar isso aqui no primeiro slide, tá? E aí no segundo slide você já cai para o tema, e aí sim você começa a desenvolver a sua aula, tá bom? Vamos voltar para cá. Né? E aí o que a gente recomenda? Depois que você se ambientar, a gente vai te explicar que você não precisa ficar engessado, a gente coloca umas barreiras aqui para você não sair do ponto, né? Então você pode, se você é aquele professor que gesticula, né? Você tem esse espacinho, você não precisa ficar congeladão aqui, preocupado com isso. Fique bem tranquilo, a gente geralmente recebe o candidato com bastante carinho, a gente tranquiliza, né? Faz um pequeno teste para ele se ambientar, né? Então geralmente as pessoas que estão saindo aqui ensaiadas conseguem gravar, né? E aí chegando no estúdio, no momento de gravação, a gente vai fazer uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. O 1 a gente não vai contar, você só vai mentalizar junto com a gente. E o 0 é o joinha que o operador de gravação vai dar, vai mostrar para você atrás da câmera, tá? Então, dentro do estúdio só fica você e o operador de gravação. Então, geralmente os meninos já têm um trabalho já de tranquilizar o professor quando ele erra, né? Então fiquem bem confortáveis. A gente pensa assim que o professor vai chegar aqui nervoso, né? O professor não tem a obrigação de ser da área da comunicação, de se comunicar bem, né? E ao mesmo tempo eu queria falar também um pouquinho sobre isso, né? Sobre o frio na barriga que dá aqui dentro, né? Gente, não tem banca te olhando. Você está gravando um vídeo que pode ser pausado e começado de novo. Se você errar, o mundo não se acaba. Erra, para, começa de novo. Né? É comum esse frio na barriga quando a gente vai gravar, tá? Mas lembrando, só vai ficar o parceiro que grava o vídeo dentro do estúdio e você aqui dentro. A não ser que você traga algum acompanhante, não tem problema, né? Para te dar essa força, para até te servir como um assessor, para te acompanhar. Mas assim, não tem um monte de gente dentro do estúdio olhando, gravando. É bem tranquilo, né? E aí vem uma pergunta bem recorrente. Quantas vezes eu posso errar? Várias vezes. A limitação, na verdade, está o tempo que você reservou. É 1 hora de gravação, efetivamente, descontando aí o tempo que você chega, se ambienta, né? Testa o passador, a gente explica, dá uns 45 minutos de tempo de gravação efetiva, né? Então, se você ensaiou, você acerta na primeira, na segunda, na terceira ainda dá tempo, né? Então, ensaiando dá certo, né? Pode gaguejar? Pode dar tropeço de palavras. Por exemplo, eu estou aqui falando, na educação espacial, perdão, na educação especial, né, você pode fazer correções, né? Você pode gaguejar sim, claro que pode. E você pode dar aquelas travadinhas que eventualmente acontece quando a gente está criando uma linha de raciocínio na cabeça, né? Então, não existe a obrigatoriedade de você ser o William Bonner ou a Fátima Bernardes aqui falando, né, de uma forma ininterrupta perfeita. Não, aqui você tropeça, você é professor, palestrantes fazem isso, então, né, corrigiu, ou errou, tropeçou, corrige, né, como eu fiz agora, né? Mais uma vez, ensaiando dá certo. Sem ensaiar, nem precisa tentar, tá? Vamos aos valores, né? A gente cobra R$150, né, pela gravação. É 1 hora de gravação dentro do estúdio, como eu falei. 45 minutos mais ou menos de, né, gravação efetiva, né? Se isso for no horário comercial, né, que é de 8 a meio-dia e de 2 às 17, né, de 14 às 17. Porque 17 horas termina 6 horas a aula, né, o horário. Então, fora desse horário, de noite, final de semana, a gente está gravando também. Só que a gente tem um acréscimo de pessoal, né? A gente paga mais para os parceiros que trabalham, né? Que estão nesse projeto com a gente. E aí fica mais caro, fica R$200, tá? Final de semana, domingo, sábado, de noite, a gente está gravando, né? A gente está gravando sem parar, a gente tem agenda para todos os dias, porque a gente entende que alguns professores têm 2 períodos, trabalham, né, 2 períodos, fica complicado, então a gente criou uma estrutura, né? Nós investimos em uma sala de espera, em um espaço para que o professor possa fazer a revisão do seu slide antes de entrar aqui, se for o caso. Não que a gente faça, ele vai fazer sozinho lá no computador. Depois que terminou a gravação, se ele quiser rever o vídeo, ele vai para aquela salinha, assiste, lá tem um computador só para isso, disponível só para isso. Então a gente investiu numa estrutura, temos 2 estúdios A e B, então R$150 é dentro do horário comercial
e R$ 200 é fora do horário comercial. E aí, assim, está sendo bem recorrente os cancelamentos e os adiamentos. Isso tem gerado um transtorno financeiro muito grande para a gente, porque a gente chama o pessoal para cá, né, a galera da equipe liga os ar-condicionados, bota a empresa para funcionar, e aí o candidato acaba de última hora dizendo que não vem, a gente fica com a equipe esperando parada, todo o investimento de pessoal, né, custo operacional de pessoal, e aí, como ficou bem complicada essa situação, a gente está cobrando R$ 50 de antecipação, né, e se o candidato cancelar com mais de 48 horas de antecedência, a gente faz o reembolso. Agora, com menos de 48 horas de antecedência, a gente não faz o reembolso, porque a gente já perdeu a possibilidade de colocar fazer um novo agendamento ali para um professor naquele horário, daquela data que acabou sendo cancelada ou adiada, né? E aí a gente enfatiza que ensaiar é fundamental, tá? Quem ensaia, de novo, repetindo, quem ensaia, tá certo. Quem não ensaia, não consegue gravar, tá bom? Eu já falei sobre a nossa estrutura, né? Tem dois estúdios, estúdio A e estúdio B, a sala de espera, que é a sala de revisão, né? Novamente, dica no cantinho, ensaiar é fundamental, beleza? E aí as pessoas estão perguntando por que a gente não está postando o vídeo no YouTube. Vamos lá, pessoal. Esse momento de postar o vídeo no YouTube, esse momento do seu concurso é um momento importante na vida do candidato, né? Postar o vídeo no YouTube, o próprio Instituto Nosso Rumo já disse que se você postar errado e enviar, pode atrapalhar o seu processo nesse concurso. A gente não quer essa responsabilidade com a gente e a gente não recomenda que você delegue isso para ninguém. Se você pedir ajuda, se você precisa de ajuda para alguém fazer isso, faça acompanhando. A gente não vai trabalhar com esse serviço aqui dentro, porque a gente acha que é de uma responsabilidade, uma atenção, que se eu colocasse isso aqui no fluxo de trabalho que a gente está tendo, a gente podia cometer algum equívoco e prejudicar o candidato. Faça você mesmo o acompanhamento de enviar esse vídeo, não delegue para ninguém. O Nosso Rumo fez um manual de instrução para subir o vídeo. Nós também fizemos um vídeo passo a passo para você enviar esse vídeo, para você se sentir mais confortável. Gravamos uma tela fazendo o procedimento, tá? E fica essa dica. Lá você tem que marcar, né, conteúdo que é para criança, conteúdo não listado, né? No título do vídeo você vai colocar o número da sua inscrição. No edital não estava claro, porque num trecho lá falava no título deverá conter o número da inscrição. Título da onde, né? Não falou o nome YouTube. Então, no título do YouTube, que deveria ter sido colocado, o candidato deverá colocar um número da inscrição. E aí eu fiquei com essa dúvida antes de eu passar uma desinformação para os candidatos, passei um e-mail para o Nosso Rumo e eles informaram que é isso mesmo, o título é do YouTube. Então, no título do YouTube, aqui embaixo, ó, estão vendo que deveria ter o nome do vídeo, né? O título do YouTube é o número da inscrição, não é o tema da aula e não é o nome do candidato. Ah, mas eu conheço um rapaz que já fez, e aí, dá para mudar? Olha só que interessante. Eu fiz um teste, dá para mudar sem mudar o link que já foi enviado para o Nosso Rumo. Então, se você conhece alguém que fez esse erro, colocou o tema da aula, que é o que a maioria estão fazendo, ou o nome do candidato, avisa para ele que ele consegue mudar esse nome sem mudar o link que ele já enviou para o Nosso Rumo e, teoricamente, não muda nada, não atrapalha em nada, tá bom? Bom, aqui chegamos no final dessa aula demonstrativa e eu vou encerrar um pouquinho como se fosse, é uma sugestão que eu dou para que você faça um encerramento mais elegante, mais confortável. Você pode usar esse momento das referências bibliográficas para fazer um encerramento um pouquinho dessa forma. E essas são as referências bibliográficas. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Né? No final, tem que segurar um pouquinho, né? Porque a gente precisa dar o pause com calma. Alguns candidatos, obrigado e até a próxima. Ficou bom? Não, a gente dificulta o corte, tá? Então, mais ou menos assim. Obrigado. Essas são as referências bibliográficas. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Beleza? Fica a dica. Gente, então acho que isso é tudo. Essas dicas que estão
nesse slide, esse slide vai estar sendo encaminhado para vocês também, tá? Para que vocês possam talvez usar como um gabarito, mas isso é o que a gente conseguiu fazer nessa parte da videoaula aqui do nosso estúdio. Sucesso, boa sorte nos estudos!